Oi, Gurgel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Veja mesmo, as imagens são impressionantes, né? As imagens que flagram o momento em que esse motorista de 38 anos é atacado pelo passageiro, um catador de recicláveis, dentro desse ônibus, que fazia a linha, né, TI-Xambá, Getúlio Vargas. Isso foi no bairro de Casa Caiada, em Olinda, por volta das 10h30 da noite de ontem. E o que o pessoal conta, isso, é claro, vai ser ainda apurado, investigado pela polícia, mas a nossa produção recebeu algumas informações, inclusive mensagens através de áudios de pessoas que estavam na hora, de pessoas que estavam no ônibus, que inclusive mandaram também essas imagens. O que é que essas pessoas contam? E eu reforço, não quer dizer que foi exatamente assim. A polícia vai apurar. Mas essas pessoas contam que esse catador de recicláveis, ele pegou o material dele, né, o material de reciclagem que ele tinha catado, e fez uma espécie de barricada na avenida, ali onde o ônibus passava, no bairro de Casa Caiada, em Olinda. Ele fez isso para obrigar que o ônibus parasse. Segundo esse catador de recicláveis conta, os ônibus estavam passando direto, como se estivessem queimando a parada, ele não estava conseguindo subir, né, parar o coletivo. Então ele fez essa espécie de barricada, obrigando então esse motorista a parar o coletivo. Quando o motorista parou, segundo essas informações, esse catador subiu pela porta do meio, ou seja, que não paga a passagem. E aí, imediatamente, o motorista se levantou e foi cobrar dele que ele descesse e acessasse o ônibus pelo local indicado e correto para passageiros, pela porta da frente. Ele se recusou, houve uma discussão e logo em seguida ele já atacou, né, desferindo aí esses golpes, né, de faca no motorista de 38 anos, que ficou, a gente percebe nas imagens já a camisa bastante ensanguentada, o pessoal assustado, ele tentando escapar daquela agressão. Esse motorista mesmo ferido, segundo informações, ele levou 12 facadas, né, no tórax, braços, mão, mas mesmo ferido ele conseguiu ainda dirigir mais um pouco até um hospital particular. Ele estava próximo, dirigiu um pouco, coisa de 100 metros, e parou o ônibus em um hospital particular, onde ele recebeu os primeiros atendimentos e depois ele foi transferido ao Hospital Miguel Arraes, onde segue internado. A gente vai conversar com o Roberto Carlos, ele é o presidente do Sindicato dos Rodoviários, né? Receberam com um susto, né, mais um episódio, né, de agressão, de violência em ônibus. E aí a gente quer saber de vocês, né, o que o sindicato sabe dessa história, já teve contato com a família desse motorista, conseguiram ter mais algum detalhe? Bom dia. Bom dia a todos. A gente enviou logo de antemão a nossa diretoria ao local para dar o suporte que o motorista precisa. Inclusive, o mesmo ainda conduziu o gravemente ferido até o Hospital Esperança, que fica aqui na avenida, para ser atendido pelos primeiros socorros, né? Infelizmente, a gente tem acompanhado dia a dia a violência dentro do transporte público, que isso não é de hoje, e a tendência ao vermos, depois do acontecido de ontem, é que isso tem aumentado bastante. Mas algumas pessoas não entendem, né? Muitas vezes querem fazer do transporte público caminhão de mudança, porque segundo informações, como você mesmo relatou, devido às testemunhas que estavam presentes, é que ele queria levar algumas coisas tipo reciclagem, que são aquelas grandes sacolas que ficam ali atrapalhando inclusive a passagem do usuário. Uma altura da noite daquela, alegando que o primeiro carro tinha queimado, né, e fez essa barreira que nós não temos certeza ainda. Isso cabe, inclusive, à delegacia fazer essa investigação para que realmente a gente possa saber. Mas o que vem ao caso justamente é o que é mais importante, a vida do trabalhador. Claro, ele vai cobrar como qualquer pessoa ali que está conduzindo, que é o responsável, vai cobrar, porque depois a empresa fica cobrando dele os porquês. Abrir a porta do meio, se abriu ou não, a gente não sabe, mas a obrigatoriedade sempre foi pagar passagem. Mas a gente sabe que alguns não entendem que essa é a obrigatoriedade da pessoa já ir pegar o transporte e pagar.